Bom, obrigado pelo convite, cumprimentando a todos, a Gabriela, que é um parceiro já de longa data lá em Brasília. Eu vou defender o seguinte ponto de vista, tá? Tentar buscar elementos para comprovar esse ponto de vista. Eu sou favorável que a gente faça escolhas muito precisas no segmento de saúde. Eu acho que é esse o salto que a gente pode dar. O que é escolhas muito precisas? Porque às vezes as pessoas falam, mas não conseguem, a gente não consegue traduzir o que é isso. Eu sou favorável que o Brasil faça vacinas contra a dengue. Acho um absurdo que as pessoas continuem morrendo de dengue nesse país. O Brasil tem condições de fazer vacinas contra a dengue. Sou favorável que o Brasil, isso o Butantan, a Fiocruz, depois consegue fazer. Os investimentos que são necessários para que a gente chegue à vacina contra a dengue gira em torno de 1 bilhão a 2 bilhões, depende da conta, depende do que a gente faria, como que a gente faria. Eu sou favorável que a gente entre pesadamente em produção de biofármacos contra câncer baseado em terapia. Nós temos empresa que está trabalhando em cima disso e isso é um desenvolvimento tecnológico de longo prazo. Está naquilo que é a fronteira da tecnologia no mundo. Eu sou favorável que a gente construa, a partir daquela base que tem ali em São Carlos, de física ótica, todos os equipamentos de física ótica necessários para o Sistema Único de Saúde, ou parte deles. Ali dá para montar uma grande estrutura com capacidade de fornecer para o Sistema Único de Saúde. Acho que a gente deveria escolher a área de tratamento de doenças cardiovasculares com base ali no core, que é todo aquele complexo que ali existe para o desenvolvimento de equipamentos, novos tratamentos e outras coisas que necessitam. Então, quando o Jaqueline fez esse depoimento, eu achei magnífico também, achei a sua intenção excelente. Eu acho que a introdução aqui deu uma motivação enorme para a gente. O encontro só existe por conta do Zerbini, né, que trouxe a máquina de circulação de quando você... Eu sou economista, tá, pessoal? Então, a minha precisão deixou vários defeitos entre dele, mas quando você faz a circulação externa do sangue, você tem que bombear ali o sangue, o pulmão, um certo coraçãozinho artificial, faz com que você continue vivo para os caras fazerem lá a plástica na válvula mitral, a mudança da válvula, todos os próximos que a gente só vai falar de forma genérica. Mas aquela maquininha, nos anos 70, ela foi trazida dos Estados Unidos, foi copiada, desenvolvida aqui e hoje não tem um código por conta disso. Então, é incrível, porque aquilo gerou toda uma capacidade, uma capacitação no Brasil, que não é só ali, também tem outros centros aí no Brasil. Então, quando eu estou argumentando por essa ideia, eu estou dizendo assim, eu acho que a gente tem que focar mais e cada vez fazer mais escolhas. E a gente consegue fazer isso no setor de saúde. Por quê? Então, o primeiro elemento importante para a gente comprovar essa hipótese, ou então para defender essa tese, não sei qual é o melhor argumento, é dizer o seguinte, ó, o Brasil ele conseguiu, no sistema de saúde, encontrar aquilo que eu acho que é a menina dos olhos da política tecnológica brasileira. Porque quando a gente começou no Ministério da Saúde a fazer por meio do GCIS, de todo o esforço que foi feito lá no Ministério da Saúde, da qual o Gadelha tem um papel importantíssimo. Quando você começou a fazer as PDPs, organizar, alterar todas aquelas leis que o Gadelha me colocou, permitiu com que se criasse no país um arcabouço para desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação singular. Nós temos capacidade hoje de associar, então, vários instrumentos, desde a subvenção, os recursos não reembolsáveis para universidades ou para empresas, crédito subvencionado também para as empresas ou institutos ou
de outra forma. Temos condições de aliar isso ao equity, que são os instrumentos de investimento de participações, empresas, etc. Com as compras governamentais. E por incrível que pareça, nós conseguimos fazer isso no setor de saúde e não conseguimos fazer isso em outros setores que também seriam importantes, como defesa, petróleo, assim por diante. Mas na saúde nós conseguimos fazer. Foi com base nisso que ao longo do tempo a gente veio transformando um conjunto de instrumentos e que lançou aí uma nova empresa que o Nassif se referiu há pouco, que tem uma carteira lá de 2, 3 bilhões que a gente está em contratação, etc. E que dá suporte junto com todo o processo de compras, tal coisa, para o desenvolvimento tecnológico nacional. Se a gente for observar um pouco o que acontece no mundo, e particularmente a experiência lá dos Estados Unidos tem, aquele NIH, a gente vai ver que a gente tem muito ainda para fazer. O Brasil é um país que faz, infelizmente, a mesma coisa do mesmo jeitinho há décadas, em ciência, tecnologia e inovação. E isso é um erro. Nós temos, porque por mais que a gente mudou, ampliou, alterou de uma forma importante a roupagem das políticas que a gente faz, os instrumentos são os mesmos e as instituições são as mesmas. Mas no mundo não é assim. Nesta área, as políticas públicas, elas são extremamente dinâmicas. Inclusive, tem saído recentemente diversos artigos nos jornais americanos, etc., falando do esgotamento dos NIH, que os NIH não estão dando resposta, porque os americanos já estão pulando outras coisas, e daí já fizeram para a área de energia um negócio chamado ARPA-I, que é derivado da antiga organização do DARPA, que foi da área de defesa, a ARPA-I da área de energia, e eles estão entrando na área de saúde. Então, os europeus também montaram grandes plataformas, etc. Eu estou dizendo que esses países, nesta área de ciência, tecnologia e inovação, a dinâmica com que são criados novos instrumentos, novas instituições, jeitos diferentes de atuar é muito intenso. E o Brasil, ele é muito devagar, muito devagar. Mas nós temos algumas tendências internacionais que nós seguimos, que talvez isso dê o lado bom da moeda, no caso brasileiro. Se você pegar o exemplo desses países, dos americanos, o exemplo dos europeus, grande parte dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação são feitos pelos ministérios setoriais. Ou seja, a ideia de desenvolvimento tecnológico, ela está presente naqueles ministérios setoriais, que é um pouco que o Jacqueline falou, que a gente tem que ter como lição, que é um pouco que o Gadelha está colocando. Ou seja, na verdade, assim, o desenvolvimento tecnológico no setor de saúde vai depender, sim, do Ministério da Saúde. Porque senão, o que acontece? A gente, quando chega e diz assim, olha, nós precisamos do desenvolvimento de vacinas contra a dengue, essa qualificadora, essa segunda qualificadora, ela é importante. Ela não é boba, essa segunda qualificadora. Por quê? Porque se você começar a dizer assim, nós precisamos de vacina, e começar a fazer o debate de uma forma mais genérica, vai aparecer 200 pessoas que vão, daqui a pouco, vai aparecer vacina contra coisas que não interessam. É assim a dinâmica no caso brasileiro, infelizmente. Ou seja, você tem um conjunto grande de pesquisadores muito importantes, relevantes, etc. A maior parte daqueles artigos que o Gadelha citou, etc., são artigos publicados internacionalmente, etc., mas que não resolvem o problema do povo, lamento, mas não resolve o problema da saúde, da vacina contra a dengue. Nós precisamos acabar com a dengue, não precisamos fazer outra coisa. Precisamos fazer talvez outra coisa também, não sei, mas precisamos acabar com a dengue. E nós somos um país de recursos escassos com fins alternativos, nós vamos ter que fazer escuta. Então, essa é a primeira coisa, tá? Que é o primeiro suporte à ideia de que nós temos que fazer escolhas focadas para a resolução desses problemas nesse contexto, tá? A segunda coisa é isso que eu estou argumentando aqui. Essa tendência internacional de que os ministérios setoriais façam de uma forma mais intensa essas escolhas, evita um problema que é clássico em política pública, que é o chamado problema de captura. Na verdade, o legislador,
o bem-intencionado, que senta no banco mais alto da política pública e tal, ele está bem intencionado, ele procura fazer, mas num dado momento acaba sendo capturado por não aquilo que foi pensado inicialmente, mas por diversos outros interesses, e quando você não tem um resultado concreto. Ou seja, você não tem outro entregável. Você entrega. Você precisa entregar alguma coisa, você precisa entregar tecnologia. Você precisa de tecnologia, existe, pessoal, para resolver os problemas das pessoas. E nós precisamos resolver o problema da dengue, nós precisamos resolver o problema do câncer, nós precisamos resolver o problema do Sistema Único de Saúde, não tem equipamentos. Nós precisamos resolver o problema dos equipamentos do Sistema de Saúde, nós precisamos resolver o problema do coração, nós precisamos resolver esses problemas. Então precisa focar. Não adianta ter 1 bilhão de artigos que a gente não transforma em tecnologia. Nós vamos ter os artigos e as tecnologias. Bom, para isso, assim, o Brasil é um exemplo, isso é meio tipo jabuticaba. O Brasil tem um Ministério de Ciência e Tecnologia. Os outros países não têm um Ministério de Ciência e Tecnologia. Os americanos têm um advisor próximo do presidente, que é aquele Science and Technology Office, que é um advisor, um assessor do presidente, com uma estrutura muito mais enxuta, que traz ao presidente Obama, ele reúne 7 ou 8 vezes. Eu estou falando isso porque nós temos uma missão para os Estados Unidos agora, recentemente, para mapear isso, para a gente ver como é que a gente vai fazer a partir de 2015. Que dá opinião ao presidente. Ele reúne 7 ou 8 vezes por ano, e aí ele toma decisões estratégicas para o país. Olha, são grandes tecnologias, grandes decisões, e decisões que estão muito próximos do presidente. Essa proximidade com o centro decisório, ela é importantíssima no caso de ciência e tecnologia. Fora isso, você não consegue, na verdade, ter um processo decisório capaz de levar aos grandes problemas que têm que ser solucionados. Então, esta alteração, ela é importante no caso do Brasil, para que a gente desenvolva ciência, tecnologia e inovação. E a saúde é um exemplo que eu acho que a gente deve, mais ou menos, se guiar para que a gente aprenda. O Brasil não sabe fazer, tá, pessoal? Então, tem que ter humildade para entender que nós não sabemos fazer ciência, tecnologia e inovação como a gente deveria fazer. Não sabemos. Então, nós vamos ter que aprender. E eu acho que esse exemplo recente aí do setor de saúde, ele é a nossa menina dos olhos, como eu argumentei inicialmente. Eu acho que é por esse caminho e alguns outros caminhos que a gente vai ter que seguir. O Brasil, eu agora que eu percebi aqui, ó, eu vou te mandar a apresentação correta, tá? Vai por aqui? Essa foi então tem uma apresentação, tá? Mas não vai ter prejuízo. A gente tem que o setor é muito dinâmico, precisa de renovação. Mas não vai ter prejuízo aqui no debate. Eu vou falar tudo aquilo que estava na outra apresentação, tá? Por que a questão é importante? Olha só, pessoal. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir ter os ganhos de produtividade que a gente precisa ter na economia brasileira. A maior parte dos ganhos de produtividade que a gente conseguiu recente na economia brasileira, ela é derivada do setor de saúde, que cresceu de forma significativa no PIB brasileiro. Então, este gráfico aqui, ele mostra quais são os investimentos e os esforços de pesquisa e desenvolvimento que foram feitos pelo setor privado e pelo setor público, no caso do Brasil. Que o outro gráfico desagregado mostrando o seguinte: daquela trajetória que subia ali, ó, em torno de 50% a 55% variável de ano para ano, ele é de responsabilidade do setor de fármaco e saúde no Brasil. Então ele foi um dos grandes impulsionadores daquela elevação dos gastos de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, houve uma mudança de patamar de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Se você pegar uma trajetória que variava de 0,97, de repente nós estamos com 1,24, no ano 2003 a 1,28, e ela está crescendo.
Agora, isso ela é ainda insuficiente. Aonde que nós teríamos que chegar? Nós teríamos que chegar em torno de 2%, fazendo um pouco de comparações internacionais. Se você pegar as plataformas europeias que estão para desenvolver medicamentos, se você pegar os NIH, o orçamento desses laboratórios, tal coisa, para a gente construir alguma coisa no Brasil relativamente mais de peso, nós teríamos que, para cada um desses desenvolvimentos que eu falei recentemente, gastaria em torno de R$1 bilhão ao longo de uns 10 anos. Isso é longo prazo, não é curto prazo. Nesse tipo de área não adianta ter a ideia de que nós temos que ter senso de urgência para começar logo, mas não adianta achar que o ano que vem a gente vai estar com a vacina contra a dengue. Não tá. É porque agora também a gente fica falando, já apareceu vários laboratórios internacionais aí que já estão dizendo que tem a vacina contra a dengue. Ah, mas não é a mesma cepa, é uma cepa diferente, não sei o quê. Quando o Brasil vai perdendo o bonde, sabe qual é? Tem que começar de uma vez, entendeu? Já sabe o que tem que fazer. Tem que fazer a população parar de morrer de dengue, pessoal. É simples, entendeu? Então tem que tomar a decisão para a gente desenvolver a vacina contra a dengue. Isso custa em torno de R$1 bilhão. R$1,5 bilhão, depende da conta, então tem que fazer as coisas acontecerem. Então, só para vocês terem uma ideia, a cada 0,1%, ali é PIB em relação ao PIB, tá? A cada 0,1% do PIB representa 5 bilhões, tá? Então, se a gente tem que subir, para fazer comparações internacionais, se a gente teria que subir para 2%, a gente teria que subir a cada 0,1%, significa 15 bi a mais. Então faz uma conta de bolso simples, dizendo assim, ó, se for crescer 0,3% do PIB, nós vamos investir 15 bi a mais em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Tá? Se você pegar o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele dá em torno de 7 bi, ou seja, dá 0,1% do PIB, 0,1%, um pouquinho do PIB. É por isso que eu estou dizendo assim, aquilo não é suficiente. E ele também é uma estrutura que ela não consegue atender a demandas. Ela tem um problema de captura. Então, você tem que fazer esse tipo de esforço, seguindo o que é a experiência internacional, nos ministérios setoriais. Então, no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que guiar toda a estrutura necessária para a gente fazer isso. É isso que eu estava falando aí, ó. Cada 0,1% do PIB significa 5 bi adicional que precisa ter de investimento. Agora, eu também ouço muito falar que a gente não tem empresa no Brasil. Aquelas válvulas que o Jaqueline estava falando, tem uma empresa, aquela Jacto, não sei se vocês conhecem, ela está fazendo um coração artificial, tem uma válvula também que ela está fazendo. Isso, exato. Que eles têm uma potencialidade interessante de fazer e está em nova empresa. É uma empresa super interessante da coisa. São empresas que têm condições aí de entrar nesse equipamento. Eu só estou querendo dizer o seguinte, ó, não é tão... o setor privado precisa investir mais em P&D, vai ser pouco, tá? Nós não temos uma Samsung, os coreanos, nós temos uma Odebrecht, que é o... Estou citando o exemplo de empresa, mas é isso. Tem uma grande empresa brasileira, Odebrecht, uma grande empresa coreana, Samsung. Tem outras empresas brasileiras e outras empresas coreanas. Mas não, tá também, mas só que... Não, mas olha, excelente. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista de intensidade de tecnologia e talvez de apetite por risco tecnológico, talvez o coreano esteja mais com apetite do que nós, entende? Da mesma forma que nós não temos Harvard, Martins, temos a USP, excelente universidade e tal, entendeu? Então, nós estamos numa posição intermediária em relação ao mundo. Por outro lado, nós não somos outros países com um menor estágio de desenvolvimento. Mas esse slide, ele trazia, na versão, que era para te mandar para cá, os dados da saúde, mas a tendência é a mesma, na verdade é mais acentuado no caso de saúde, tá? Então, para vocês terem uma ideia, olha só, olha o número de pós-graduados ocupados em P&D. Nós saltamos de 2.900 e pouco para 5.600 e pouco em 2011. Esse aqui é o cara que está lá na empresa brasileira. Se você disser o seguinte, olha, a taxa de educacional no Brasil também cresceu,
Mas a de pós-graduados não é tão trivial assim, ou seja, você tem uma maior contratação de pessoas pós-graduadas nas empresas, porque elas estão com maior apetite por investir em ciência, tecnologia e inovação. Então não é razoável, olha, se você pegar os investimentos de P&D, 3,7 para 14,4 em 2011, aí são valores nominais, não estão deflacionados, mas você tem um salto de 3 para 14. E esses investimentos, uma parte importante, ele é do setor de farmacêuticos, fármacos, tá? São as 9 grandes brasileiras do setor de fármacos, tá? Que fizeram com que aquele indicador ali aumentasse daquela forma que está ali. Então, para você ter uma ideia, a intensidade de P&D sobre a receita livre de vendas passou de 0,62 para 0,71, ou seja, há um aumento do esforço importante. No entanto, olha só, apenas 2,1% das empresas conseguiram financiamento governamental para seus projetos de inovação e de P&D. Apenas isso. O setor de fármacos, a cobertura é maior. Ela é maior por quê? Porque a gente fez em 2012, 2013 um esforço maior, mas esse dado aqui é de 2011. Tá? Das 7.177 empresas que investiam continuamente em P&D, apenas 421 tiveram financiamento APD em parceria com universidades e 245 tiveram subvenção econômica. Nós temos um problema de erro de foco de política. Não há qualquer possibilidade de um país do tamanho do nosso, ou em qualquer canto do mundo, ou menor ou maior, os noruegueses não são tão grandes, entendo que talvez a Nokia também não seja como a Samsung, mas perdeu espaço, mas eles têm empresas significativas. Não há qualquer possibilidade de país maior ou menor achar que vai abrir a economia e que vai ocorrer aquilo que os economistas passados chamavam de convergência tecnológica. Essa é uma ideia, além de tola, absolutamente equivocada. Isso faz parte do passado. O que é necessário é você fazer com que invista pesadamente em ciência e tecnologia. Agora, você tem que criar ambiente competitivo, é claro, você não pode criar ambiente de acomodação, etc. Você tem que criar um ambiente em que as empresas interagem e compitam, inclusive, dentro e fora do país, para que você tenha um desenvolvimento, tá? Mas nós não temos política ainda para atingir aquele pessoal ali, tá? O Brasil avançou um pouco, isso era de 2011, tá? E aquela vez que a gente criou em nova empresa, era justamente para a gente chegar a isso daí, tá? Foi por isso que nós criamos o Inova Empresa. A Nova Empresa foi criado e lançado em 2013. Dentro do Inova Empresa tem um programa chamado Inova Fármacos e Inova Saúde. Um que foca em equipamentos e outro que foca em fármacos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, essas são as condições que dão, são condições especiais, tá? Juros mais baratos, juros subvencionados. Eu queria defender aqui a subvenção para isso, tá? É um debate importante isso na economia brasileira. Não existe possibilidade de você fazer isso sem que exista subvenção. Ou seja, tem que ter subsídios. É absolutamente inimaginável fazer isso. Talvez a gente não precisava ter subsídio em outras áreas, no caso brasileiro, onde não há risco tecnológico. Agora, para isso tem que ter subsídio, tá? Então, assim, eu não tenho dúvida se comprar caminhãozinho precisava ter taxas tão baratas como foram ofertadas no passado. Dúvida não, tenho certeza que não precisava, porque não tem risco tecnológico. Agora, para isso você tem que ter efetivamente subvenção, porque você compartilha com o empresário o fato de tomar risco. Você está empurrando o empresário por risco. Está dizendo assim, ó, vai por risco que eu estou aqui para te ajudar aqui, o Estado está aqui para compartilhar esse negócio, porque isso é bom para a sociedade. Os resultados que você obtiver da sua tecnologia vai além de aumentar a produtividade, aquilo que o Gadeira falou ali, ó, para atender às questões da Constituição de saúde, da coisa, não existe possibilidade se você não tiver empresa brasileira, se não tiver tecnologia, é isso que garante o longo prazo, é isso que garante, ao fim e ao cabo, o conhecimento é que fica para fazer as outras coisas, assim por diante, tá? E nós fizemos, então, o programa Nova Saúde com base nesses princípios, tá? Juros especiais, integrando os instrumentos, tá? Criamos também um negócio chamado FINEP 30 dias, tá? E essa aqui é a demanda global do projeto. Teve 32,9 bi ofertados, a gente ofertou para o setor de saúde
4 bi e pouco nos 2 programas, tem em contratação 2 bilhões e pouco, não, isso já foi tudo contratado, 2 bilhões e pouco, dá 10% daquelas coisas já contratadas, tá? Para vocês terem uma ideia, ao longo do programa tiveram 2.787 empresas inscritas, ou seja, daquelas 7.700 e pouco, chegaram 2.700 e pouco, mas evidente não vai ser contratado tudo. O ambiente foi absolutamente competitivo, nós simplificamos, reduzimos os processos, etc. Tá? E também, eu só queria ressaltar isso daqui, isso é um pouco de propaganda para vocês, viu, Nassif, tá? Então aqui foi uma propaganda da FINEP, tá? Porque faz parte aí do nosso processo. Porque sabe por quê? A FINEP é uma instituição que nós estamos reformulando a sua forma de atuar. Vocês lembram que eu falei aqui que a gente faz a mesma coisa o tempo todo, é o mesmo tipo de empresa, mesmas instituições e os mesmos instrumentos. Nós vamos precisar mudar isso no caso brasileiro. Na FINEP nós alteramos uma forma de processo importante, porque para vocês terem uma ideia, como é que você cresce rapidamente e não vai parar lá na cadeia. Porque você tem que crescer com responsabilidade. Nós crescemos, nós segregamos áreas dentro da FINEP, as áreas que analisam projetos, elas são separadas, tem equipes separadas que submetem ao colegiado de superintendentes. E nós separamos a diretoria do colegiado de superintendentes também. Parece uma coisa extremamente boa, mas não é quando se trata de dinheiro público subvencionado, tá? Para a gente alterar as decisões do Brasil, nós vamos ter que alterar o processo com que elas fazem uso, tá? Para evitar qualquer problema de comportamento, de risco moral que possa existir nesse tipo de coisa. Então nós criamos um colegiado de superintendentes, segregamos as áreas e segregamos também a diretoria. A diretoria é evidente que ela tem composição que é a composição técnica da coisa, eu sou funcionário público, etc., mas ela é uma composição de nomeação e política, que faz parte natural da democracia, da vida e das instituições. Mas nós fizemos essa segregação entre a diretoria e usando o que é de mais moderno, ou seja, a diretoria só consegue aprovar o que foi aprovado, mas não consegue aprovar o que foi revisado. O sistema não permite, ou seja, não tem como levar embaixo do braço o projeto, principalmente porque, por grandes programas do jeito que a gente criou, que mexia com valores significativos, a gente suportou o programa com base em um conjunto de instrumentos mais modernos e mais capazes aí de fazer. Qual é a outra mudança que a gente precisa para atender a ciência, tecnologia e inovação e particularmente para atender ao setor de saúde? Nós criamos um programa chamado Plataforma do Conhecimento. O que são essas plataformas do conhecimento? Então, olha só, o Brasil vem lá, só resgatando ao longo do tempo. Nós criamos um programa Inova, tá? Que é o Inova para o setor de saúde, Inova Saúde. Reformulamos as instituições com capacidade de atender, porque o Brasil não tem instituições que saibam atender ciência, tecnologia e inovação, não tem uma instituição de fomento especializada, tem que ser criada e reformulada a partir daquilo que a gente tem. E recentemente criamos um programa que a presidenta lançou um pouco antes daquele período que é possível lançar, ela lançou um decreto presidencial falando desse programa de plataformas dos conhecimentos. Essas plataformas, elas podem dar um novo arcabouço institucional capaz da gente fazer aquilo que eu estou argumentando. Vacina contra a dengue, remédio de câncer baseado em imunoterapia, assim por diante, tá? Então, o que são essas plataformas? Elas são parcerias público-privadas que estão baseadas no artigo 20 da Lei de Inovação. A Lei de Inovação é a lei de 2004 aqui no Brasil, ela nunca foi usada no caso brasileiro. Nós trabalhamos com os velhos instrumentos, subvenção, crédito, o que são isso? Isso é aquilo que os países chamam de Technological Innovation Procurement, que tem lá nos Estados Unidos, que tem em outros países. Então, são encomendas tecnológicas. Vai na direção daquilo que o Gadelha disse há pouco, que foi as encomendas tecnológicas que o Ministério da Saúde fez, porém dá um passo adiante, que o Gadelha nos ajudou a fazer esse negócio aqui, tá? Ajudou criticando, ele criticava mais do que não, mas aí criticava, a gente melhorava, tá? Ainda bem que entre os colegas se aceitam críticas sem bater na mesa, né? Aí é o seguinte, a ideia toda desse programa é a seguinte, o que está escrito no artigo 20? No artigo 20 diz assim:
O governo, as instituições, essa coisa, podem encomendar de empresas, consórcio de empresas, ou de entidades sem fins lucrativos, o desenvolvimento tecnológico de produtos ou processos. Então você pode fazer uma encomenda. Como é que a gente organizou isso daqui? Por isso que a ideia toda é o seguinte, que está escrito no decreto lá é o seguinte, a lógica das plataformas é sendo estruturada pela lógica da resolução de problemas. Elas são orientadas pela demanda. Quem é que encomenda isso? A Presidência da República. Então nós criamos um mecanismo novo no Brasil, que nós vamos demorar 2 a 3 anos para poder aprender a fazer, tá, pessoal? Porque eu vou repetir, a gente não sabe fazer, tem que aprender a fazer. Mas a ideia toda é que a Presidência da República encomende aquilo que ela deseja, nos mesmos moldes ou parecido com aquilo que é feito nos Estados Unidos. Eu preciso pisar na Lua, foi isso que os americanos falaram em 40 e sei lá. Preciso pisar na Lua, porque os russos foram lá, eu preciso ir atrás também, para pisar na Lua. Então, preciso pisar na Lua. É essa a lógica de funcionamento. Então, a ideia toda é a Presidência da República encomenda. Eu preciso fazer com que as pessoas parem de morrer de dengue. Então, eu estou encomendando vacina contra a dengue por meio de um decreto presidencial. E peço, por favor, ao FINEP, CNPq e tal, que faça um edital competitivo. Porque senão a gente vai parar na cadeia no Brasil. A questão da FINEP é o seguinte, nos Estados Unidos, se você pegar investimentos de risco, em 10 empresas, se uma der certo, é sucesso. Aqui no Brasil, se uma der errado, está TCU. Então é o seguinte, nós vamos fazer isso via chamamento público, tá? Para buscar as melhores propostas, buscar os melhores consórcios de empresas, fazer via edital, tá? Que isso ela é importantíssimo. Pessoal, os países, no Japão, eles dizem assim, olha, vem cá, Mitsubishi, faça tal coisa. E coloca o dinheiro lá para fazer, assim como o governo japonês fez. Nós também fizemos uma missão para o Japão, para entender como é que eles faziam. Então, o que eles fazem lá, eles dizem assim, está aqui o dinheiro, me entrega. Bom, nós no Brasil não tem institucionalidade para fazer isso. Tá encomenda direto. Uma encomenda assim, chega assim, olha, está aqui e faz. Nós precisamos ter um certo chamamento público, certo não, precisamos fazer um chamamento público, de tal forma que você tenha ambientes de julgamento e de transparência, que são fundamentais do ponto de vista. Esse é um negócio importante para o Brasil conseguir crescer nessas áreas. Porque senão não dá problema ali na frente, a gente vai perder tudo que a gente faz com enorme esforço, etc. Tal, entendeu? Então a ideia toda das plataformas serão feitas através de chamamento público. Tá? E eu trouxe aqui o decreto para vocês, olha lá o que está escrito no artigo 3º do decreto 8.269, lançado lá em julho. Ó. Considere-se plataformas de conhecimento empresa ou consórcio ou a entidade privada sem fins lucrativos que reúnam agentes públicos e privados, tá? Que atuem em conjunto para obter resultados concretos para a solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, processo inovador de elevado risco tecnológico com meta de prazo definido. Quem é que encomenda isso? O Presidente da República. Igualzinho ao modelo que existe um pouco nesse país. Como é que é composto uma plataforma? O que é uma plataforma? Porque senão, você mais ou menos define. Então nós definimos lá no artigo específico, dizendo o seguinte, olha, plataforma, no artigo 8, está escrito lá o seguinte, olha, plataforma precisa necessariamente ter uma equipe de pesquisa, de pesquisadores, tá? Precisa ter uma instituição de pesquisa e uma empresa. Precisa ter no mínimo isso, pode ter mais de cada uma dessas coisas ou mais de outras coisas que não estão ali, mas pelo menos quem vai dizer o seguinte, eu vou fazer a vacina contra a dengue, vai dizer o seguinte, eu estou aqui eu tenho uma empresa, tenho CT, tenho uma equipe de pesquisador, está aqui o meu grupo, ali do outro lado tem o outro grupo. Nós vamos competir para poder entregar para o governo a vacina contra a dengue. Tá? Esse instrumento, ele é, na minha opinião, de substancial importância e de uma evolução muito importante no que nós estamos fazendo desde 2003. E o Ministério da Saúde terá um papel
central nisso, porque as primeiras plataformas têm que ser feitas lá no Ministério da Saúde, e lá é que a gente tem condições de fazer isso. Oi? Para desenvolver vacina contra a dengue, para desenvolver vacina. É verdade. É verdade, contra a dengue. Não quero dizer vacina. Contra a dengue. Agora, pode ter outras que eu também não saiba que. Mas aí quem tem que dizer para nós o que tem que ser feito? É o Ministério da Saúde. Entendeu? O Ministério da Saúde tem que dizer: nós queremos os equipamentos para o SUS nesse país. Da forma que o cara chegar no SUS. O cara não tem equipamento para fazer testes simples de, sei lá, que estão todos eles baseados em física ótica, que tem ali em São Carlos, tem uma expertise para ter em física ótica impressionante. No Brasil nós temos uma empresa, não sei se todos conhecem, alguém conhece, tem uma empresa chamada Recepta, tem um modelo de negócio que vem lá do Instituto Ludwig e tal, e que tem capacidade de fazer remédio contra câncer, baseado nisso. Tem um artigo que saiu no The Economist, que é Checkpoint Charge, que era o artigo, a ideia, falando daquela ideia do você abre as barreiras imunológicas do corpo para combater aquelas células que conseguem se esconder, que são células do câncer, que têm uma maior capacidade de ficar disfarçada. Olha o economista, estou falando, está cheio de cara que entende o assunto. A ideia da imunoterapia é você fazer com que a própria condição do corpo combata isso, que me parece que é uma linha diferente do que se combater com quimioterapia ou com radioterapia. Isso está na fronteira, saiu até um artigo na Nature sobre isso. Isso está na fronteira. Nós temos condições de fazer isso. Por quê? Porque o mundo inteiro está buscando isso. E nós podemos pegar, então, o AC Camargo, pode fazer os testes clínicos, pode pegar outros hospitais também que o Brasil tenha. Nós temos essa empresa, pode ter outras. A Cristália pode entrar nisso, a MS, sei lá, eles têm modelos de negócio diferentes, às vezes brigam entre si, mas você pode montar e com capacidade de dizer, então você tem que ter efetivamente isso. Eu vou apressar, isso está com pressa, né, Gabriel? Está aqui as características do programa. Olha lá. Encomendas tecnológicas da Presidência da República, visão de longo prazo, foco em grandes oportunidades, parceria público-privada, chamada públicas e parceria internacional. Nós faremos uma grande aposta nesse programa e na reformulação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, no caso brasileiro, utilizando esse programa importante. Onde é que estão as plataformas? A plataforma vai, se você pegar aquele ponto ali de baixo, de 1 a 8, é aquele chamado TRL, né? Aquele quão pronto está uma tecnologia. É uma classificação disso. O 1 é o menos pronto, está lá na pesquisa básica. O 9 já vai para a prototipagem, dali para diante já vai para a linha de produção. As plataformas, elas pegam toda aquela faixa, tá? Se você pegar o Inova Empresa está concentrada daquelas 7, 8 para diante ali, tá? Porque o Inova Empresa, ele pega um produto que está numa fase já mais avançada e você desenvolve o produto propriamente, não está lá na pesquisa, lá atrás. Então é por isso que o Inova Empresa é insuficiente para a gente fazer aquelas coisas mais críticas. E tem aquele famoso Vale da Norte que vocês conhecem, entendeu? Então lá, as universidades de pesquisa geralmente ficam mais ali para trás. A Embratel está um pouco mais para frente, a ideia das plataformas, então que você faça essa combinação um pouco. Né? Isso aqui é o que é o arranjo institucional dessas plataformas, tá? A liderança científica, tem empresas, elas têm uma localização geográfica específica e tal, tem capacidade de a gente fazer isso que o Brasil precisa, foco, solução de problemas concretos, desenvolvimento de coisas de alta intensidade tecnológica, tá? Bom, mas aí no final eu queria dizer só o seguinte: olha, pessoal, apesar das plataformas elas não estão ainda tem um decreto presidencial e a gente está construindo isso e tal, ela não é suficiente, tá? Só uma coisa assim, vocês, ó, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil, ele é incompleto, inacabado e imperfeito, tá? A boa notícia disso daí é que talvez ele sempre será assim. Sabe por quê? Porque nesse segmento muda tudo muito rápido. Então, quando você cria um instrumento, o instrumento já não serve, você tem que fazer um outro instrumento. Quando você cria uma empresa, uma instituição, já não serve, você tem que fazer uma outra, assim por diante. A má notícia
é que a gente faz a mesma coisa há 30 anos, tá? Isso é uma notícia. A boa notícia é que sempre vai ser incompleto, inacabado, imperfeito, por definição. Esse tempo me perguntaram, o TCU, essa foi, tive com algum ministro do TCU, porque nessa empresa pública você tem que estar a todo momento dialogando com o pessoal, porque dinheiro e tal, então vai, o cara perguntou assim, mas como é que é mesmo? Explico, porque esses instrumentos eles são importantes para a gente acompanhar o que o Estado brasileiro faz. E você precisa dialogar, porque às vezes o cara não entende, não é um problema de, entendeu? Nem nós entendemos, que são os caras, entendeu? Eu quero perguntar, mas estão financiando coisas que não existem? Eu falei assim, sim, por definição. Por definição. O que a FINEP faz, pessoal? A FINEP financia o que não existe. O dia que a gente financiar o que existe, então nós estamos errados. Nós estamos, por definição, nós estamos financiando aquilo que não existe. Nós estamos financiando o intangível, o conhecimento, o sonho, aquele novo produto, aquele novo processo. É isso que a gente está financiando, é isso que ela é difícil. Agora, nós temos a nova empresa. Nós temos que, na minha opinião, relançar, porque acaba agora em dezembro de 2014, o novo governo que vier, independente qual for, tem que fazer, as instituições públicas têm que fazer o debate, reorganizar, coisa, mas o Brasil precisa, talvez, de uma nova versão de uma nova empresa, tá? Reformulando com outros modos, coisa. Precisa implementar aquilo que as plataformas, geralmente, se for o mesmo governo, é mais tranquilo, tá? Mas se for outro governo, talvez queira mudar de nome, mas daí muda de nome, empurra para frente de outro jeito, é assim que funciona, entendeu? Agora, nós precisamos pensar no novo modelo de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. É impossível trabalhar dessa forma. Ele está absolutamente esgotado. Ele serviu para a gente montar uma base, aumentou os artigos, criou. Eu não estou dizendo que ele precisa parar de fazer isso, não. Tem que continuar, porque tudo deu certo, tá? Mas ele precisa ter uma outra escala lógica, um outro processo decisório, uma outra forma de alocação de investimentos, etc. Tá? E eu acho também, nesse contexto, eita, parou aqui agora. Não, acho que eu tenho que voltar aqui um pouco. Esse é o último slide, é o seguinte, aonde que está o funding para fazer isso? Aonde que nós vamos ter que buscar o funding? O fundo social, existem diversas estimativas. O fundo social é aquele que deriva do petróleo, tá, pessoal? Para aqueles que não estão familiarizados com o assunto, vem lá dos recursos do pré-sal. O pré-sal paga uma partezinha lá que monta um fundo social que o governo vai trabalhar com esse fundo social. Todo mundo deve saber da importância do FAT, que o FAT tem no país, né? Que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá? Que é uma grande parte dos recursos parafiscais que existem no caso brasileiro para financiamento de atividades de desenvolvimento. O Fundo Social deverá representar alguma coisa em torno de 2 a 3 FATs, tá? Então, acho que é importante que as pessoas saibam o que significa isso do ponto de vista do Estado brasileiro. 50% desse recurso foi regulamentado, muito bem regulamentado, e vai para a educação, 75% dos 50%, 75% dos 50% vai para a educação e 25% vai para a saúde. Dos outros 50%, na minha opinião, 20% deveria ir para desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. E o fundo, na minha opinião, esta regulamentação devia estar aberto para os ministérios setoriais, para desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então é por isso que eu queria encerrar dizendo o seguinte, só queria recuperar dizendo o seguinte, nós precisamos mudar um pouco a lógica, é por isso que eu acho que o Ministério da Saúde poderia acessar, além dos 25% que já morreu lá, poderia acessar o Fundo Social para desenvolvimento direto dos seus programas de ciência e tecnologia. E ele deveria montar as estruturas que ele já tem, algumas. Talvez criar outras.
entendeu? Mas você já tem vinculado ao Ministério lá, Fiocruz, etc. Você tem vinculado ao Ministério, estou correndo o risco de não ter citado todos, não citei todos, etc. Então, mas você poderia criar outras instituições com capacidade de operar esses recursos para a solução de problemas técnicos específicos e de criação de produtos e processos. Então, nós estamos tentando mostrar o seguinte: nós precisamos mudar a lógica de fazer a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Esse estudo deverá, na minha opinião, ser aberto para esses ministérios setoriais. Qual o foco que a gente tem que ter no Brasil, na minha opinião? São 3 focos, tá? Aí já saiu aqui do nosso debate de saúde, mas para mim é saúde, energia e agricultura. Os 3 focos que a gente tem que ter, tá? Ainda, além disso, tem algumas outras coisas, mas assim, tipo aeronáutico, algumas outras coisas. Mas o foco é saúde, energia e agricultura. Na minha opinião, é o grande foco que a gente teria que dar para energia. Estou considerando todas as limpas e petróleo, etc., dentro do mesmo pacote, tá? Eu acho que com esse foco, o fundo sendo direcionado para esse Ministério Setorial. O grande exemplo é no setor do segmento de saúde, vou repetir isso, é onde que a gente conseguiu os grandes avanços, é a nossa menina dos olhos, e no lugar dele, se continuar lá, ele tem uma responsabilidade grande lá, porque é ele que vai ter que dizer como é que a gente vai fazer essas plataformas e como é que a gente vai fazer com que opere o Fundo Social para o Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação numa nova lógica, na lógica de solucionar problemas da sociedade. Não existe essa história, né? Assim, estou fazendo um negócio aqui que não sei para que serve. Não, ou você soluciona o problema da TI, você não soluciona, é assim. Pessoal, obrigado. Fui um pouco informal, mas porque eu errei na minha apresentação, mas eu vou mandar a apresentação correta.